E aí, meus queridos, vendo esse texto, eu quero refletir no primeiro momento, que é o momento que Jesus manda os discípulos entrar no barco. E esse primeiro momento, quando a gente entra no barco, é o momento que navegar é preciso. A vida nos cobra isso, e em 2023 nós precisamos realmente navegar em meio às águas, talvez não tão calmas e bravis, por sinal. E aí nós precisamos lembrar de uma coisa: ao entrar no barco, é preciso lembrar que no mar da vida, os ventos podem ser, na sua maioria das vezes, contrários, fortes. E muitas vezes com isso, quando o vento bate e as circunstâncias da vida se apresentam para nós, certas coisas já de imediato aparecem: o medo, desânimo, as preocupações de nós sermos sucumbidos por esse mar, que muitas vezes representa forças maiores e mais fortes do que nós temos a tendência de acreditar que não vamos sobreviver. E é verdade que se fosse por nós mesmos, pelas nossas capacidades, embora o mundo hoje pregue que nós temos a força está em nós, ou que nós, pelo poder da mente, pensamentos positivos, podemos realmente resolver por si só, por nossa própria força, esses problemas. E aí isso sabe-se que é muito, na verdade, chega a ser desonesto nesse tempo, principalmente em muitas mensagens que a gente tem ouvido, que tem tirado o que é melhor de nós, o que melhor nós podemos receber. E mais um pouco eu vou mostrar para vocês o que, de fato, esse melhor. Aí eu quero lembrar que quando o Senhor disse: olha, entra no barco, e não é fácil, quando você entrar no barco, estiver no meio do mar, dificilmente voltar não será uma opção. Dificilmente recuar, retroceder, não será uma boa escolha. Portanto, nesse momento, nós precisamos lembrar de que a circunstância não é fácil, o vento é forte, mas teve alguém que mandou ele entrar no barco. E esse alguém não foi eu, não foi o melhor capitão, não foi o homem mais preparado. Esse alguém foi Jesus. A pessoa mais confiável que poderia dizer para você: ó, entra no barco. Ainda que seu barquinho seja pequeno, as marés sejam bravias, as ondas sejam muito altas, você muitas vezes não tem experiência para remar nessa vida, porque nós não sabemos o que nos aguarda, né? Então isso nos assusta. E aí o Senhor, ao mandar os discípulos: olha, entra no barco, Ele deu uma palavra, e Ele não mente. Ele disse: entra no barco, passa adiante dele para o outro lado. E aí, quando o Senhor disse que passa diante dele para o outro lado, queridos, aqui tem uma garantia de Deus. Aqui tem uma palavra que, mais uma vez, não foi o homem simplesmente que disse. O Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que tem uma presença poderosa em nossas vidas, para nos guardar e nos abençoar, Ele que disse. Mas os discípulos temeram. E olha que não é de se surpreender com isso, porque veja bem o que diz o versículo 23. A despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, caindo a tarde. Lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. E olha que interessante, é comum as pessoas que pegam o barco, e aqueles discípulos sabiam disso, eles viviam do mar, viviam da pesca, é comum, é mais fácil você pegar o barco antes que o sol nascer. Mas aqui tem uma realidade diferente. Eles, ao anoitecer, ao final do dia, onde normalmente não se sai ao mar à noite, é o comum você ir
não no término do dia, não ao esconder do sol, mas antes do nascer do sol, que era comum as pessoas pegarem o barco e pescar e fazer as suas atividades. Aqui a gente já aprende que a gente deve até desconfiar, que aqui tem um ensinamento seguinte: olha, não era comum isso, não era o final da tarde que eles iam, costumeiramente se ia pela manhã. Então, é um momento que a gente deve desconfiar, inclusive, de que situações favoráveis demais deve-se desconfiar, porque eles foram surpreendidos. O ambiente não era favorável, eles iam à noite. Deus disse, passa por outro lado, mas a experiência de ir à noite é uma experiência que nos assusta. A escuridão, as trevas, falta de iluminação, falta de visão, nós ficamos muito vulneráveis. E os discípulos aqui, muitas vezes, certamente ficaram preocupados, porque realmente o ambiente era desfavorável. Era uma realidade que talvez eles não estavam acostumados. Ainda que fossem pescadores, porque, como eu disse, essa atividade eu pesquisei e ela é feita ao amanhecer, antes que o sol nasça. E aí, o que nós precisamos reaprender nesse tempo? Senão nós vamos também viver uma experiência, queridos, que muito me preocupa, de que tipo de evangelho nós estamos passando para as pessoas. Porque lembra que Pedro e João, os discípulos, quando foram em Atos 3, eu vou até ler, assim, Pedro e João subiu ao templo na hora da oração, 9, e carregado um homem coxo de nascença, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola, e os que entravam. Ora, vendo ele, Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E é interessante que o texto vai dizer, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Por que eu remeti a essa passagem? Porque a expectativa que nós estamos criando nesse tempo é muitas vezes de um evangelho diferente do que Jesus pregou, diferente do que Pedro, João, os apóstolos pregaram. Um evangelho que muitas vezes não é um evangelho de transformação, é um evangelho de que Jesus veio para resolver todos os nossos problemas.